Na aula passada, a gente terminou a aula justamente tentando motivar a introdução da eletrodinâmica axiônica através de um modelo, né, de um termo, né, que introduz a violação da simetria de Lorentz na eletrodinâmica. Né? A gente basicamente trabalhou com o que a gente chama na literatura, né, de Lorentz Symmetry Violation, né, que a gente até usou essa sigla, né, para designar modelos com quebra da simetria de Lorentz. Então, o lagrangiano assim, mais padrão que é usado e é muito discutido ainda, com violação da quebra da simetria de Lorentz, né, é o lagrangiano chamado de Kerrou-Field-Jacquier, né, que ele adquire essa forma aqui. A gente, na aula passada, trabalhou alguns aspectos dele. Pode definir com mais um quarto, menos um quarto, mas assim, o que é importante é a forma dele. Então a gente trabalhou alguns aspectos, até no outro curso que a gente está correndo em paralelo, no curso de Effective Field Theory, de teorias de campo efetivo, né, que é o curso paralelo a esse, eu estou trabalhando mais esses modelos com quebra da simetria de Lorentz. Estou trabalhando modelos com outros operadores, a gente trabalhou na formulação de teoria de campo efetivo, então a gente discutiu já o setor de operadores de dimensão simples, de dimensão mais alta, no setor de matéria, né, no setor de matéria de dimensão mais baixa, então a gente trabalhou como teoria efetiva modelos com quebra da simetria de Lorentz. Então, em particular, esse é um modelo com quebra da simetria de Lorentz mais particular. É caracterizado por um operador de dimensão canônica 3. Dimensão canônica aqui é 3. Né? A gente, no outro curso, está trabalhando operadores com dimensão mais alta, dimensão 5, dimensão 6, né? E nos detemos nesse aqui. No outro curso, a gente fez outros modelos. Então, quem quiser complementar um pouco a discussão da quebra da simetria de Lorentz, no curso desse semestre também, que está no Professor Global, né, no curso de Teoria de Campo Efetivo, que é um curso também desse semestre agora, 2018. Nas aulas, a gente está na aula 10, lá, aqui a gente está na aula 3, agora a gente vai para a aula 11. Então, aula 6, 7, 8, 9, foi o 10. Então, aulas 6, 7, 9, aula 6, 7, 8, 9, aula 10. Então, aulas 6, 7, 10, eu já dei, essas foram dadas. E a aula desse sábado agora, que é a aula do dia 11, a gente vai estar trabalhando, né, esses modelos com quebra da simetria de Lorentz, mas dentro do contexto das teorias de campo efetivo. Então, a gente está discutindo modelos mais gerais do que esse. Só para lembrar, se alguém estiver interessado em ver outras coisas, né, saber que tem essa discussão. Mas nós estamos nos detendo nesse modelo aqui, porque a gente está querendo fazer justamente a conexão dele com a eletrodinâmica axiônica. Então, na aula passada, a gente viu que para que esse modelo aqui, esse que está aqui, com esse vetor de fundo aqui, que realiza a quebra da simetria de Lorentz, também para quem não tem muito claro por que há uma violação da simetria de Lorentz, ou em que sentido, né, se dá a violação da simetria de Lorentz, nós não estamos violando os postulados da relatividade especial, a gente está simplesmente discutindo a simetria de Lorentz do ponto de vista da escolha de observação, ou observador passivo ou observador ativo. E na literatura das teorias com quebra da simetria de Lorentz, as transformações passivas são chamadas de transformação de observador e as transformações ativas são chamadas de transformações de partícula. Então, nessa aula aqui, eu acho que foi nas duas primeiras aulas, 6 e 7, a gente discutiu melhor em que sentido se está falando da quebra da simetria de Lorentz. Então, eu não estou puxando essa discussão desse curso aqui. Essa discussão
vão estar nessas aulas aqui. Bom, então, voltando ao que nós temos visto, que para manter simetria de rede, esse vetor de fundo aqui, ele tem que satisfazer a essa condição aqui. Ele tem que ter o quadro rotacional igual a zero, e aí a gente mostra que a menos de uma integração parcial, a menos de termos de superfície, essa condição aqui garante que esse termo aqui é invariante de rede, mantém a simetria 1. E, claro, uma solução particular dessa equação, que vale localmente, é esse vetor ser o gradiente de um escalar. Agora, com supersimetria, então, que nós não estamos colocando aqui, imaginando-se que, então aí tem um ponto de vista a ser discutido, né? Imaginando-se que quando a simetria de Lorentz, na escala de energia, em que a simetria de Lorentz é violada, que é uma escala de energia muito alta, nas vizinhanças, ou na própria escala de Planck, pelo o que nós conhecemos da supersimetria e da supergravidade, ainda tem supersimetria. Então, o que a gente imagina é que a quebra da simetria de Lorentz, ela aconteça num ambiente, num cenário dominado pela supersimetria. Então, nós não desvinculamos a quebra da simetria de Lorentz da supersimetria. A ideia, o cenário é esse, né? Eu tinha colocado na aula passada, mais ou menos a figurinha aqui da escala eletrofraca, né, que é a nossa escala de 10 a 2 GeV. Depois, sem supersimetria, a próxima escala é a escala grande unificada, que sem supersimetria é de 10 a 15 GeV. E depois nós temos a escala onde entram em ação os efeitos da gravitação, que é a escala de Planck. Essa escala aqui, de 10 a 19 GeV. Quando a gente introduz supersimetria, a argumentação que a gente tem é que a supersimetria ela possa entrar por aqui, numa escala intermediária. Essa escala vai ser a escala da supersimetria, na faixa de 10 elevado a 13, 10 a 12, 10 a 13 GeV. E introduzir. Então, significa faixa de energia que as partículas se encontrar. Isso, se encontrar. E quando introduz supersimetria, essa escala aqui, ela muda, quer dizer, com a introdução de SUSY, essa escala aqui sobe um pouco e passa a ser 10 a 16 GeV. Então, sem SUSY, a escala de grande unificação é 10 a 15, quando as constantes de acoplamento, que são variáveis, né, as chamadas running coupling constants, no modelo de grande unificação sem supersimetria, as três constantes de acoplamento, né, quer dizer, a constante de acoplamento eletromagnética, a fraca e a forte, elas tendem a convergir em 10 a 15 GeV. Com a introdução de supersimetria, essas três constantes de acoplamento, né, elas começam a se encontrar aqui em 10 a 16 GeV. Então, só estou colocando isso. Então, o que nós imaginamos é que quando ocorre a quebra da simetria de Lorentz, quer dizer, a quebra da simetria de Lorentz, ela está ocorrendo aqui, nas vizinhanças da escala de Planck. Então, quando nós quebramos a simetria de Lorentz, nós ainda temos supersimetria. A supersimetria só vai vir a ser quebrada aqui embaixo. Então, a supersimetria daqui para cima, ela está ativa. Daqui para baixo, ela está quebrada. Então, a quebra da simetria de Lorentz se dá numa região que tem supersimetria. Então, aqui, vamos dizer assim, esse ponto de vista, ao reestudar esse modelo com quebra da simetria de Lorentz num ambiente supersimétrico, essa solução aqui é automática. Então, independentemente de se impor essa condição para ter invariância de gauge, essa solução aqui já aparece. Quer dizer, a supersimetria impõe que esse vetor que faz a quebra da simetria de Lorentz, que descreve essa anisotropia espaço-temporal, que leva em conta, quer dizer, que representa a quebra da simetria de Lorentz, esse quadro vetor é o quadro gradiente de um escalar.
Então isso é vamos dizer assim, resultado da supersimetria. E aí, claro, sendo um gradiente de um escalar, essa condição é automaticamente satisfeita e esse termo automaticamente respeita a simetria de ponto de carga, a simetria com um eletromagnético. Só para chamar a atenção disso. Então, nada está dizendo, quer dizer, que esse vetor é constante, ele é o gradiente de um escalar. Então ele pode ter sua dependência espaço-temporal. Claro que numa situação em que se esse quadrivetor Vm for constante, se Vm é constante no sentido espaço-temporal, então é claro que o nosso θ, né, ele vai ser da forma Vm x'. Então, quer dizer, o nosso θ, né, esse escalar aí, ele, na verdade, não é constante, mas é uma função linear, e com essa condição aqui, né, ele satisfaz isso aqui. Bom, muito bem. Então, isso é a discussão. Então, isso nos levou a motivar, então, se esse Vm aqui é um Vm θ, vamos colocar assim, então isso aqui já é uma situação mais particularizada, quer dizer, a quebra da simetria de Lorentz num ambiente de supersimetria. Então a gente pode introduzir esse termo, e aí, claro, esse termo aqui é um termo de um lagrangiano, uma ação, esse termo é um termo de uma ação, então pressupõe-se uma integração em 4 dimensões, quer dizer, isso aqui sendo um termo na ação, tem uma integral aqui sobre todo o espaço-tempo, então eu posso fazer integração parcial, jogar essa derivada para cá, e posso jogar essa derivada para cá. Quando essa derivada atuar no f, a gente usa essa identidade de Bianchi e esse termo é zero. Então, apenas uma integração por partes aqui é necessária para reduzir esse termo aqui a menos um quarto do epsilon mini capa lambda. Aí aqui fica esse escalar, aí aqui vai ficar dmi ali, e aqui vai ficar o f capa lambda. Agora, lembrando da antissimetria aqui, nós podemos substituir esse dmi ali por 1 meio do f mini. Causando a antissimetria em mini. E aí, esse termo aqui vai ficar menos 1/8 f mini capa lambda, θ, f mini, f capa lambda. Aí, bom, a gente pode agora usar a definição de dual. Usando a definição do dual do f mini, eu absorvo um fator meio aqui e produzo aqui um f dual. Então a gente vai ficar trabalhando, a gente vai ter basicamente essa densidade de lagrangiano aqui. Menos um quarto, Maxwell. E aí aqui fica menos um quarto desse termo θ, f mini, f dual mini. Tá aqui, né? Tá do meio para cá. Tá certo. Então esse termo aqui é o termo chamado θ-termo, que foi introduzido na discussão de violação de CT forte por Peccei. Eu vou dar uma série de referências agora. Então esse aqui é um termo chamado θ-termo, que foi introduzido lá em 1977, no trabalho que eu vou citar agora, por outras argumentações. No caso de uma teoria não abeliana, no caso da QCD, o que a gente está mostrando é que, por um outro caminho, quer dizer, sem nada a ver, uma física, vamos dizer, diversa, uma física independente da física de interações fortes, a gente também chega a um termo desse tipo na eletrodinâmica. E esse lagrangiano aqui é o lagrangiano que nós chamamos de lagrangiano da eletrodinâmica axiônica.
Então, a eletrodinâmica axiônica, ela é dada por esse lagrangiano aqui, com esse termo aqui, esse θ aqui, então, nesse caso aqui, é um parâmetro adimensional, tá lá, né, porque é efetivo. Então, essa seria a eletrodinâmica axiônica. Só que, então, imagina-se que eleva-se esse campo aqui, quer dizer, na eletrodinâmica axiônica, esse termo θ aqui, ele é elevado à categoria de campo. Ali ele não era um campo, ele era simplesmente algo fixo. Ele tinha um termo cinético. Aqui a gente eleva esse termo aqui à categoria de um campo. Então ele passa a ser considerado um campo escalar do tipo Klein-Bor, vamos dizer assim, sem massa. Então a gente introduz esse termo aqui. Então essa é a eletrodinâmica axiônica. Claro que esse termo aqui, agora ele vai ter dimensão canônica de massa 1. Então aqui tem 4, 5. Então aqui a gente coloca um parâmetro com dimensão de massa menos 1. Vou colocar aqui um parâmetro psi com dimensão de massa menos 1. Porque antes não. Só para lembrar aqui. Antes esse 3, 4, então esse θ aqui é adimensional. Então nós colocávamos aqui no início um θ que fosse adimensional. F efetivo. Mas aí, como a gente eleva esse θ aqui à categoria de um campo, então agora esse termo aqui fixa, né, a dimensão canônica. Em geral, a gente fixa a dimensão canônica pelo termo que tem mais altas derivadas, o termo que domina no ultravioleta. Quer dizer, o termo de θ, esse termo aqui tem derivadas, né, é o termo cinético. É por onde nós tiramos a dimensão canônica. Ele tem dimensão canônica 1, então esse cara aqui tem 1, 3, 5. Então, eu coloco esse parâmetro com dimensão de massa menos 1. Então, essa é a eletrodinâmica axiônica com a qual se vem trabalhando, inclusive muito recentemente. Eu vou dar umas referências para vocês interessantes sobre isolantes topológicos, que é a eletrodinâmica que vem sendo usada para descrever, para trabalhar em conexão. O F-mini é finitude, ele é uma derivada total? Não, porque esse campo aqui, esse aqui é uma, quer dizer, esse termo aqui seria uma derivada total, né? F mini, F tio mini. Bom, se eu pegar só esse termo, eu posso escrever assim, um meio, né, de F mini, vou dar o epsilon aqui, vamos tirar o dual, epsilon mini kappa lambda, F mini, F kappa lambda. Vamos colocar assim. Esse termo aqui, eu posso escrever como dmi ani menos dmi mi. Dmi ani menos dmi ani. Mas devido à dissimetria que tem aqui, o dmi ami é igual ao dmi ani. E aí dá um fator 2 que eu cancelo aqui. Então eu posso escrever esse termo dessa forma, tirando o f mini e deixando o dmi ani. Agora, sendo um termo da... Vamos dizer que eu tenho esse termo θ aqui. O termo θ está aqui. Eu posso fazer integração por partes. Então, se eu fizer a integração por partes, eu vou poder trazer a derivada para cá e vou poder trazer a derivada para cá. Então, esse termo vai dar menos dmi θ epsilon mini kappa lambda ani f kappa lambda. E o outro termo que vai ser menos θ epsilon mini kappa lambda ani dmi F kappa lambda. De novo, esse termo aqui vai a zero pelas identidades de Bianchi. Devido à total antissimetria aqui, então aqui eu gero as identidades de Bianchi. Então me sobra esse termo aqui. Né? Esse termo aqui, perdão. Peraí. Claro, esqueci de colocar. Deixa eu apagar isso aqui. Antes disso aqui. Estou dizendo o seguinte. Esse termo aqui, tem esse dmi ali, que eu posso escrever isso aqui assim. Dmi do θ epsilon mini kappa lambda ani f kappa lambda. Estou dizendo o seguinte, esse termo aqui pode ser escrito como esse termo menos a derivada do primeiro menos a derivada do terceiro, porque a derivada está aqui. Então, né, esse termo aqui gera três categorias de termo. A derivada atuando aqui, a derivada atuando aqui, a derivada atuando aqui. A derivada atuando aqui já é esse termo. Então, eu estou subtraindo os termos novos. São esses e esse aqui é zero. Então,
Se o θ for constante, no espaço-tempo, essa derivada é zero. E aí, claro, esse termo que você está falando aqui, ele vai ser uma derivada total, se o θ for constante. Mas se o θ não for constante, ele é uma derivada total, e com esse termo aqui do gradiente de θ. Então, em geral, agora que esse θ é um campo, então ele não é mais constante, então esse termo deixou de ser uma derivada total. Certo? Então, essa é a ação conhecida, né, da eletrodinâmica axiônica. Eu vou dar um roteiro histórico aqui dos trabalhos que eu tenho achado. Se alguém quiser entrar um pouco na área, eu anotei aqui uma série de referências. Vamos dizer o seguinte: se alguém quiser já pegar alguma coisa atual, relacionando a eletrodinâmica axiônica com matéria condensada, tem esse livro aqui, tem dois trabalhos aqui interessantes, que é esse aqui, esse livro aqui, está na rede. Eu consegui ele direto na rede. Eu não sabia que estava, eu fui buscar o livro, que eu sabia o título, mas aí eu achei o PDF dele já disponível. Que é esse aqui, Topological Insulators. Muito bom, o livro eu dei uma olhada, o livro é muito bom. Tem vários capítulos, e um dos capítulos ele dedica justamente a eletrodinâmica axiônica. Então, se alguém for fazer algum concurso agora para a universidade, tiver que dar uma prova de aula, né, Léo? E cair alguma coisa de eletromagnetismo, né? Faz o maxwelliano, obviamente, para satisfazer a banca, e depois, no final da aula, como uma sobremesa, dá 10 minutinhos de eletrodinâmica axiônica, mostrando a importância de se conhecer essa eletrodinâmica para se tratar questões interessantes, sistemas novos em matéria condensada. Topological insulators e topological superconductors. Esse livro aqui é publicado, o autor é Bernard. E eu descobri também umas notas interessantíssimas, por acaso também, porque eu estava vasculhando na internet, e descobri umas notinhas de aula do ano passado, de 2017, de um chinês, muito boas sobre isolantes topológicos, e aí dando uma ênfase também ao estudo da eletrodinâmica axiônica. Esse paper aqui, esse aqui é um review didático. Bem mais conciso, mas muito bom. Uma primeira abordagem assim, ele é excelente. Lecture Notes. Topological Insulators. Ele não está no archive, eu achei interessante, eu acho que ele está só como Lecture Notes, ele é de janeiro do ano passado, 2017, e o autor é Min Chepchon. Foram muito boas essas aulas, com aplicações, assim, uma discussão muito, assim, bem terra a terra. Quer dizer, um estudante de final de graduação pode ler esse paper bem e absorver as ideias. Nem paper, né? São aulas que ele deu. Então, esse trabalho, esse assunto aí, essas duas referências, eu diria, são referências de caráter mais, assim, pedagógico sobre eletrodinâmica. Eletrodinâmica axiônica, essas duas referências que elas tratam da eletrodinâmica axiônica, no contexto dos isolantes topológicos.
Topológico insulators, isso. Light channels são topológico insulators. E já esse negócio aí, assim, é uma flotação de barra? O quê? Esse negócio, porque quando esse teto aí aparece, à primeira vista, como uma flotação de barra, né? Sim, sim. E aí ele aparece tirando a dimensão, que é coisa que ninguém Isso. quer tirar. E daí como é que o pessoal vai... Não, isso aí não, porque na verdade, se a gente for olhar, vou mostrar agora o contexto histórico, isso aí vem, na verdade, a discussão vem lá da década de 70 com o trabalho do Petchet e Quinn sobre a quebra da simetria CP nas interações fortes. O problema chama problema do CP forte. A coisa começa lá e depois foi trazida, quem assim fez uma linha de frente interessante sobre isso foi o Wilczek. O Wilczek e o próprio Weinberg. Né? Então, agora eu vou começar com a contextualização histórica. Vou colocar aqui o caminho histórico. Da introdução dos áxios. Então, os átomos entraram em física de partículas, até se a gente vai observar, os trabalhos mais que falam sobre átomos são os trabalhos que estão no REP-TH, no Phenomenology, High Energy Phenomenology, não no REP-TH. Então, ele é um problema que apareceu muito ligado à física de partículas. O primeiro trabalho, o trabalho que foi a centelha de tudo, foi esse trabalho aqui, em 1977. Foi o trabalho do Roberto Petchet e Helen Quinn. Esse trabalho aqui, CP Conservation. Physical Review Letters. Então, esse trabalho aqui lançou a ideia dos áxios. Os áxios, nesse trabalho, são essas partículas aqui, são essas pseudopartículas, esses pseudo-escalares. Então, Petchet e Quinn introduzem a ideia dos áxios para resolver um problema que estava na literatura, né? Um problema que se chama o problema do CP problem. The Strong CP problem. Porque nós sabemos que nós temos a quebra da simetria CP na interação fraca, a interação eletrofraca. A quebra da simetria CP está associada a uma fase na chamada matriz de Tabib-Kobayashi-Maskawa, né, que aparece na interação da corrente de quarks, né, da corrente carregada de quarks com o W mais e o W menos. Quer dizer, na interação fraca, a violação de CP é uma violação explícita já a nível de Lagrangiano, de ação, justamente no setor de quarks, acoplados com os W mais e W menos. Então, no setor de corrente carregada fraca. Na interação forte, a questão não se via, né, nós vamos nos colocar em sincronia, 1977, não se via violação de CP nas interações fortes. Então, a questão era saber qual é o argumento teórico para não ter invariância de CP. Daí, a presença de massa dos quarks, se dizia o seguinte: se pelo menos um dos quarks, não tivesse massa, que é um quark menos massivo é o quark U, se a massa do quark U fosse realmente zero,
nós teríamos uma simetria CP exata. Mas a massa dos quarks não é zero, nem a massa do quark U. Ela é baixinha, mas não é zero. Então deve haver uma violação de CP nas interações fortes, né? Daí a questão era como relacionar essa violação de CP com a massa dos quarks. Então a ideia era, mas será que realmente há uma conexão entre violação de CP e massa dos quarks? Então Petchay e Quinn, nesse trabalho, esse era o chamado problema CP, problema do CP forte. Petchay e Quinn, nesse trabalho, eles mostraram que você poderia manter a simetria CP na interação forte. E, segundo esse trabalho do Petchay e Quinn, eles dizem, não, a invariância CP, por isso se chama CP conservation. CP conservation. Então, tem conservação de CP nas interações fortes. Mas, para isso, é preciso introduzir uma nova partícula. Então, eles mostram que, no Lagrangiano da QCD, você introduz uma nova partícula, que são esses áxions, uma nova categoria de partículas, que são esses áxions, e aí você consegue conciliar a presença de massa para os quarks, quer dizer, os quarks podem todos eles ter massa. Nessa época ainda não havia nem o quark B, a gente estava só com duas gerações, era o quark U com D e o seu. O quark C tinha sido descoberto em 74 e tinha um quark estranho. O quark B só foi descoberto em 78, mas se pensava, a massa do quark U é muito pequena. Bom, o menor que ela seja, ela não é zero. Então, nós temos que entender como conciliar isso com a conservação de CP nas interações fortes. Então, Petchay e Quinn vieram com esse argumento. Eles introduzem nesse trabalho essa família de áxions. Esses áxions dão a massa para os quarks e você consegue ter uma conservação de CP nas interações fortes. Essa era a ideia. Por exemplo, uma outra argumentação que há também é que a violação de CP, a presença de um momento de dipolo elétrico para o nêutron, né? O fato do nêutron ter um momento de dipolo elétrico muito pequeno, ele caracterizava um problema também ligado a esse problema CP forte, que é a presença de um parâmetro, do ponto de vista da interação forte, esse θ que aparece não é um campo, né? Esse θ é um parâmetro. E esse parâmetro ele é extremamente pequeno para poder manter CP. Então você teria um parâmetro muito pequeno injustificado na teoria. E aí, isso justificava um momento de polo elétrico do nêutron. Então não era também algo muito interessante. Então esse trabalho do Petchay e Quinn, ele é interessante porque ele restaura a confiança, né, de uma conservação de CP, mas às custas da introdução dessa família de átomos. Então, você tem um problema experimental do strong CP problem. E tem que o F-finitude é uma derivada total, quer dizer, então ele é inócuo, né? Ele é uma derivada total. Quando você bota o θ, você torna ele... Só que aí tem uma outra discussão que veio logo depois, em 78, com o Toft, que é o seguinte: quando você diz... O que você diz é o seguinte: quando você está dizendo que esse termo é uma derivada total, e nós escrevemos aquele termo F efetivo, né? Dessa forma, né? Fica θ, F efetivo, nós escrevemos assim, do epsilon, mi, a lambda, aí aqui a gente tem o θ, com a mi, e o F, a mi, e o F capa lambda. Quando a gente diz que esse termo aqui, se esse parâmetro θ for constante, se ele não for um campo, se ele for constante, esse termo pode ser exatamente escrito assim. Só que esse termo é um termo topológico. É um termo que é uma derivada total. Você só pode desprezar esse termo se você não estiver levando em conta as configurações topológicas que a tua teoria pode ter, que o teu modelo pode ter. Na QCD, caso não aderiano, esse termo aqui não deve ser jogado fora, porque você tem instante. O QCD, se você pegar as equações de Yang e Mills do QCD, ela tem como soluções clássicas os instants. Então,
você pode dizer o seguinte: eu posso jogar fora esse termo se eu não quiser acessar os instâncios, que é o setor chamado topológico da teoria. Mas se eu quiser discutir efeitos não perturbativos, né, que incluem os instâncios, eu já não posso jogar esse termo fora. Então ele não é mais uma derivada total. Ele é uma derivada total, mas não é desprezível. Então eu tenho que conviver com ele. Então, do ponto de vista da QCD não perturbativa, né, você considerar aquilo que a gente chama de setor topologicamente não trivial, considerar soluções como instantons, monopolos, magnéticos, esse termo tem que sobreviver. Então ele deixa de ser trivial, ele passa a ter contribuição. Então o problema do CP forte, né, segundo Petier e Green, era conciliar a manutenção da simetria CP com os quartos massivos. Mas aí você pode fazer isso às custas de uma modificação, que é introduzir novas partículas. Você introduz os átomos. Agora a questão é, esses átomos são mensurados? Que tipo de fenomenologia eles têm? Então daí derivou toda uma física muito rica, né? Quer dizer, se incorporou, né, a literatura da física de partículas, a discussão sobre detecção de átomos. Então hoje eu vou dar uma lista de referências para vocês. Já vou lá, só para terminar a frase. Você tem uma série de referências, modelos com áxions invisíveis, modelos com áxions visíveis, aí tem toda uma discussão. No próprio paper, do Petier e Green, eles já discutem, né, que essas pseudopartículas têm massa muito curta, muito pequena, têm uma interação muito fraca, então eles aparecem como chamados áxions invisíveis. Mas hoje a gente tem uma série de discussões que eu vou dar para vocês aqui, incluindo áxions como podendo ser medidos, efeitos mensuráveis dos átomos. O que você queria falar? Eu ainda estou na Strong CP. Tá certo. Pronto. O problema é CP forte. Tá? Digamos, eu entendo que isso aí é uma derivada total e que perturbativamente não é detectável. Isso. Okay. Então, mas eu preciso do FF tilde. Certo. Se eu tiver um termo FF tilde que tem uma derivada total e tem outro termo de interação, eu estaria resolvendo o problema CP, sem necessariamente introduzir o átomo. Isso, sem necessariamente você introduzir o átomo. Existem soluções para você resolver esse problema sem os átomos. Depois você discute. Não, mas eu digo assim, historicamente o problema surgiu. CP termos topológicos, né? Não, você está vendo xadrez, e eu prestar atenção nisso aqui. Diz assim, isso aqui é uma grafeira, você fez N cálculos com FF tilde, onde tem uma derivada total, e outro termo. Aquele outro termo é um termo candidato ao Strong CP. Vai explicar sem precisar usar colocar os átomos. Pode ser. Isso é uma questão importante. Vamos dizer, a questão está no Strong CP. Isso. Está na interação forte. Está no Lagrangiano, vamos dizer assim, da QCD. O áxion entrou pela janela. Ele entrou pela QCD, na janela da QCD. Aqui tem um artigo muito bom do próprio Petier, de 2006. Eles fizeram um volume em 2006, uma publicação. O André está Bélgica. Está 1-1? 1-0 ganha a Bélgica. Já terminou o jogo? Terminou. A Bélgica ganhou de 1-0. Se a Colômbia vai jogar com a Inglaterra. Oi? Colômbia vai jogar com a Inglaterra. Colômbia vai com a Inglaterra? Japão com... vai embora. Não, vai jogar. Colômbia com a Inglaterra. A Colômbia, ainda tem esse jogo ainda. Inglaterra da final. Entendi. Quer dizer, a Inglaterra passou então o Passou, segundo e turno Bélgica. e a Colômbia também. Se o Brasil passar o México, vai pegar a Bélgica. O Brasil vai jogar com o México. Se ganhar do México. Aí pega a Bélgica, né? Ele vai pegar a Bélgica. Sim. Então entendi. Então quer dizer, a Bélgica passou, a Inglaterra passou, Sim. e a Colômbia passou. A Colômbia se não para o grupo. O outro grupo, entendi. Tá certo. Então ficou 1-0, tchau. Sim. Japão também passou. O Japão também passou. Entendi. O Japão jogou com quem? Acho que perdeu com Com a Polônia? Com a Polônia? Ele perdeu. Perdeu? Mas passou. Mas passou assim mesmo. E a Polônia saiu mesmo? A Polônia Polônia saiu? Saiu. Saiu, né? E toda a África foi mandada embora. Toda a África também saiu. A Nigéria e Senegal e Egito, né? Nigéria e E Senegal. Marrocos. Marrocos. E? Marrocos. Marrocos também, tá certo. Marrocos Então, a África árabe foi embora. o continente já... Tá certo. Mais uma vez a África está excluída, né? Que isso. Vamos lá. Então, tem esse trabalho aqui do Petier, muito bom, que é um trabalho de revisão, isso de 76. Quer dizer, esse trabalho aqui é de
ele faz uma revisão muito boa. Quer dizer, quem quiser conhecer bem, né, o problema CP forte, os detalhes, o Peccei aqui nesse trabalho, é uma série, é como se fosse em aula, é uma aula, né, bem didático esse artigo, Strong CP Problem in Axioms. Esse trabalho aqui está publicado nos arquivos, né? Está no RapidPH, ainda na versão antiga dos arquivos, né? Ele é de 2006, julho 268. E ele está publicado numa série que saiu, Lecture Notes in Physics, né? O volume é 741, 2008. O título desse volume que saiu é Axioms. Ele está na página 3. Estou dizendo isso porque tem um outro artigo que saiu também nessa mesma publicação, nesse mesmo Lecture Notes in Physics. Nessa mesma publicação, saiu esse artigo aqui, na página 51. Esse mesmo volume, esse artigo aqui, que é muito interessante também, que são a discussão astrofísica, as implicações astrofísicas dos axioms. Astrophysical axioms. Esse artigo aqui, o autor é Rafael. Ele também está publicado nos arquivos. Pode-se pegar como um rap, não precisa pegar a publicação. Pode pegar o RapidPH. O outro é 06. Não, estou errado. É 06 11 350. Tá certo, é isso mesmo. Todos esses dois artigos aqui estão publicados no mesmo volume desse Lecture Notes in Physics, volume 748. Mas os arquivos foram publicados em meses diferentes. Esse foi publicado em julho e esse aqui foi publicado em novembro. Então, esses dois artigos são muito interessantes porque eles fazem ainda, né, essa ligação. Quer dizer, o do Peccei, ele faz uma revisão dos axioms aparecendo no problema do CP forte. E o trabalho do Rafael, ele fala dos bounds astrofísicos. Depois tem um trabalho também interessante, que tem essa escola chamada, essa escola é bastante famosa, TASI, né? Então, essas TASI Lecture Notes... Isso aí foi tudo do Peccei. Não, esse aqui é do Peccei não, esse aqui é outro autor. Não, esse primeiro, né? Esse primeiro aqui é Peccei. Esse aqui só... também botei aqui, é Peccei. Esse primeiro aqui é Peccei. Ele faz uma revisão muito boa do problema do CP forte. Esse aqui é um outro autor. São todos dois no mesmo volume do Lecture Notes. Tem esse caso, Lectures, on the Strong CP Problem. Esse aqui é do Michael Dine, é um excelente artigo de aulas, é um conjunto de aulas que ele deu nessa escola de verão, e ele fala sempre então, do problema. É bom que ele trabalha os axioms, dando bastante ênfase ao setor não perturbativo da QCD. Ele também está publicado no archive
só que ele é mais antigo, ele é de 2000. É um REP PH. Ele é 2000, mês é novembro, 376. Então esse artigo também é muito bom. Então isso aqui dá uma boa, quem quiser se inteirar bem, né? Que eu acho que é uma coisa importante conhecer o que é o problema do CP forte. É um problema que, muitas vezes, você vai a conferências, escolas, sempre tem aulas sobre o problema do CP forte. Então esses trabalhos aqui, mas assim, a ideia do CP forte, ela está ligada ao problema do chamado teta-vácuo da QCD, que foi introduzido por Toft, e a justificativa é saber por que esse termo teta no lagrangiano da QCD é tão pequeno. Então, quer dizer, há uma pequeníssima violação de CP nas interações fracas. Mas o problema, quando surgiu o PCHEI na década de 70, a questão era para ter a invariância CP exata, você tem que introduzir, quer dizer, a ideia deles é a introdução dos áxios. Então, esses aqui são os artigos que, vamos dizer, que marcam um pouco essa primeira fase, né, dos áxios. Depois, tem uma segunda fase, que se inicia agora, em 2000, se inicia agora em 2010, né, que é quando foram descobertos, né, em 2007, foram propostos os isolantes topológicos, eles foram construídos no laboratório, os isolantes topológicos foram propostos e apareceram no laboratório em 2009. E aí tem um trabalho interessante aqui, que não fala da eletrodinâmica axiônica, mas ela está usada. É esse trabalho aqui, é um trabalho de isolante. Sempre que tiver isolante topológico, toda a teoria por trás do isolante topológico está ligada ao eletrodinâmica axiônica. Então tem esse trabalho aqui, que é o efeito Witten effect. Topológico do cilindro. Esse trabalho aqui. É um trabalho de matéria condensada, então ele está no Physical Review B de Brasil. Physical Review B 82, ano 2010, e aí é 035105. Esse trabalho é muito bom, porque ele pega a eletrodinâmica em detalhe e mostra como as equações da eletrodinâmica axiônica, que está em jogo aí é a eletrodinâmica axiônica, tá? É um trabalho sobre a eletrodinâmica axiônica. Ele usa as equações de campo para fazer uma série de estudos, né, de propriedades da eletrodinâmica axiônica na aplicação aos isolantes topológicos. Ele estuda em particular esse efeito Witten, que é mostrando, a gente sabe que já existem monopolos magnéticos, né, configurações de monopolo magnético em sistemas da matéria condensada, os chamados gelos de spin. Então, com o aparecimento desses monopolos magnéticos na matéria condensada, nesse artigo, os autores, eles olham, se você colocar monopolos magnéticos nas equações da eletrodinâmica axiônica, você obtém um fenômeno que é o fenômeno da fracionalização da carga. Você começa a ganhar cargas fracionárias, que é o que aparece, por exemplo, em efeito Hall quântico fracionário. Então, esse trabalho é interessante porque ele mostra como, na eletrodinâmica, esse efeito Witten é isso, é o aparecimento de cargas elétricas fracionárias em presença de monopolos magnéticos. Então, isso é o que acontece na eletrodinâmica axiônica. Então, esse trabalho, ele ilustra esse aspecto da eletrodinâmica axiônica. Então, esse trabalho é um trabalho mais voltado para a matéria condensada também. Depois tem um trabalho aqui, que voltando, então, né, à discussão dos áxions em física de partículas, né, efeitos, né, de áxions, né, que podem ser, tirar limites, né, sobre os parâmetros ligados aos áxions através de física de partículas. Então, tem um trabalho aqui bom, que é de 2010 também, Low Energy Frontier of Quantum Physics.
trabalho não foi publicado como artigo de revista, porque ele na verdade foi um colóquio, né, uma série de seminários dados numa conferência. Então, esse é um trabalho mais de... Ele relaciona, né, esses áxions com as chamadas WIMPs, né, que é uma classe mais geral de partículas. Né, quem trabalha com matéria escura vê muito falar sobre WIMPs. Os WIMPs são Weakly Interacting Massive Particles. Né? Tem também os chamados ALPs. Os ALPs são Axion-like Particles. Então, tem toda uma fenomenologia sobre partículas tipo axiônicas. Né? Nesse trabalho, ele chama a atenção desses objetos aqui. WIMPs, né? São essas partículas com interação fraca, partículas massivas com fraca interação, fracamente interagente. Weakly Interacting, fracamente interagente. E essas partículas tipo ALPs, né, que são partículas de categoria axiônica. Então, nesse trabalho, ele faz uma série, ele discute uma série de experimentos onde se pode obter limites sobre massas constantes de acoplamento dessa categoria de partículas aí. Depois tem um trabalho aqui, que eu acho muito bom, que é um trabalho de característica bem teórica, é um trabalho, vamos dizer assim, que explora ao máximo a noção de simetria para se tirar soluções das equações da aerodinâmica axiônica. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, que é Invariant Solutions for Equations of axion electrodynamics. Esse artigo aqui, publicado nos Communications. Esse trabalho é bem interessante, ele usa a argumentação de simetria e tira soluções bem gerais dessa eletrodinâmica axiônica. Isso é interessante porque a eletrodinâmica axiônica é uma teoria não linear. Ela tem um termo, tem aquele termo θ, F, F tilde. Então é um termo que tem dois fótons e um áxion, é um termo cúbico. E ele tira soluções para as equações de campos já envolvendo essa interação, não são campos livres não. Então é interessante esse trabalho. Depois tem um trabalho que é já relacionando a interação entre áxions e fótons na astrofísica. Esse trabalho é um trabalho aqui agora, acho que de 2016. É um trabalho interessante. Deve estar publicado, mas eu não achei, não entrei na revista, eu peguei direto do archive. É esse trabalho aqui, que é Definition of Photons. Relativistic actions.
essas chamadas estrelas estáveis de áxions, que é uma questão que a astrofísica tem mexido bastante. Em 2016 já deve estar publicado na revista. Sugiro também, pode ficar como referência. E depois tem um que o Léo me deu, eu achei bem interessante esse artigo, que a gente nunca teve tempo, né, de se deter em cima dele, mas que eu não sei se de repente você, Léo, acabou indo mais à frente com esse artigo. Eu li o artigo, achei interessante, mas não mexi nele. Mas é um artigo que eu acho que vale a pena citar aqui, que é aquele artigo, envolvendo a relação de, quer dizer, usando a equação de Dirac, né, mexendo com os átomos em conexão com a precessão do estudo. Detecting actions. Achei esse artigo muito interessante. Também, esse artigo anda agora, de fevereiro, não sei nem se já está publicado, mas peguei do archive. Quer dizer, peguei não, o Léo me deu ele do archive. Agora, não, do ano passado, então, desculpa, de fevereiro do ano passado, então já deve estar publicado realmente. Também é REP-PH. Em geral, a física de áxions está toda no REP-PH, porque são sempre questões ligadas à física de partículas. Eu assinalo esse artigo aqui, muito interessante, assim, interessante por quê? Porque ele é um artigo que não pressupõe, assim, basicamente, conhecimento de teoria quântica de campos. Ele é um artigo de mecânica quântica relativística, equação de Dirac e limite de baixa energia da equação de Dirac. Então é um trabalho assim, bem que um estudante de final de graduação, início de mestrado, pode ler, pode trabalhar, fazer um belo projetinho e fazer cálculos, né, fazer previsões. Né. Agora também teve um trabalho mais recente, que estou citando aqui, que já relaciona áxions com o problema do áxion em modelos, digamos, modelos unificados, unificação, e com o modelo sigma dentro de teorias unificadas. Esse trabalho também eu acho que é um trabalho assim, atual, vale a pena dar uma olhada. É uma vertente nova que está se abrindo a partir dos áxions, que é esse aqui. Não li esse artigo ainda, só li o abstract e vi que ele trata de alguma coisa nova que não é uma mera repetição da literatura anterior. Há um caminho que se pode olhar para ele. Como é que eles conseguiram fazer uma linha de pesquisa rica quando eles têm problema de renormalização? É porque entra, olha, dentro do esquema de teorias efetivas. Então você está mais interessado na fenomenologia, quer dizer, um pouco a mentalidade, né, das teorias efetivas. Você já parte do pressuposto de que você não tem uma teoria fundamental, você tem uma teoria efetiva que já incorpora efeitos, né, de uma física mais fundamental, mas que você pode fazer medidas, você pode fazer, quer dizer, confronto com a experiência, e se essa teoria efetiva se mostrar boa, significa que ela está abrindo caminho para você buscar uma teoria fundamental por trás. Quer dizer, eu acho que o papel da teoria efetiva hoje, né,
ela serve meio como assim, vamos dizer, em termos cinematográficos, como um batedor, em termos policiais, vamos dizer assim. Você entra com ela, vamos dizer assim, ela entra no campo, né? Você procura, ela não é uma teoria fundamental, ela não vai resolver o problema para você, mas ela vai identificar se você está num bom caminho. Então, o papel da teoria efetiva é isso. Se você não tem uma teoria fundamental, você está trabalhando num regime abaixo do cutoff daquela teoria. Então, essa teoria pode não ser renormalizável, mas ela vai me dar bons resultados dentro de uma extensão de energia. Até uma certa energia de corte, ela vai me dar bons resultados. Então, você entra com esse modelo, se esse modelo te reproduzir bem a fenomenologia, ele tiver assim, um bom acordo fenomenológico, você diz, bom, então tem uma física por trás desse modelo que eu vou descobrir. Então eu acho que é um pouquinho isso. E quando a gente está lidando com esses modelos axiônicos, né, que são teorias não fundamentais, eles podem estar sendo, vamos dizer assim, o modo de nós nos aproximarmos, né, de uma teoria fundamental. Pode ser isso. O Lula está preso de maneira efetiva ou fundamental? O Lula está preso de uma maneira indicial. Não tem nem teoria efetiva ali. Ali você tem um evento, você tem uma prisão um sigma. Você tem apenas um indício muito fraco. Você está longe de ter 5 sigma para prender o Lula. Então ele não está nem, eu acho que o Lula não está preso nem dentro de uma teoria efetiva, ele está preso dentro de um indício que poderia te sugerir uma teoria efetiva lá na frente. Nessa linguagem, você cria batedor, cria tudo. Sim. Isso é a limusine com a fantasia. Utopia, Physical Journal, C, volume 70. E é uma coisa americana, assim, né? O quê? O Axon. Bom, ele começou com Peccei. Peccei trabalhava no Max Planck. Peccei é argentino, sabe? Foi da Argentina para a Europa. Quando ele deu aula na CIS, tive aulas com Peccei, quando foi em 81, ele deu um curso, uma parte do curso de interações fracas, uma parte boa do curso de interações fracas, porque naquela época ele mexia com, quer dizer, foi justamente para trabalhar com os chamados mágios, né? Foi o curso do Peccei, foi início de 82. Ele era do Max Planck, e ele tinha feito esse trabalho de 77, eu acho que nos Estados Unidos, mas ele já era do Max Planck. Ele era da UCLA. Ele era da Califórnia, exato. Ele já estava no Max Planck quando ele fez esse trabalho. A Helen Quinn, que eu acho que é americana. Né? Então assim, é um trabalho eu diria que é um trabalho que veio mais de um pensamento europeu do que um pensamento americano, porque ele é um trabalho muito voltado para QCD. Depois, claro, Weinberg e o próprio Wiltshire deram um cacife legal em cima da teoria dos átomos. Esse trabalho aqui é um trabalho mais recente e que vai na direção de se identificar, né, identificar possíveis efeitos de Axion, né, num modelo sigma linear que estabelece dentro da teoria de unificação. Então, então o que eu estou dizendo para vocês, a literatura de Axion é muito mais prática. Eu estou dando para vocês assim, só um passo assim, do que foi aparecendo. Quer dizer, os áxions começam em física de partículas, ligados a um problema de QCD, depois os áxions vão entrando na astrofísica, e o áxion entra na matéria condensada, através da eletrodinâmica axiônica, o áxion entra depois em cima do modelo padrão também. Então, tem física além do modelo padrão. Esse trabalho que eu apaguei aqui, que era do Jekyll e do Ringwald, né, que é de Low Energy Frontier of Particle Physics, né, esse trabalho que está publicado aqui, nesse REP-PH que eu passei para vocês, ele já usa o Axion como sendo o mensageiro de uma física além do modelo padrão. Então, de que física mais fundamental, além do modelo padrão, o Axion pode estar derivando. Então várias abordagens. Eu tenho para vocês só um caminho, assim, e claro que a literatura de Axion é imensa, mas aí através desses papers vocês vão buscando outros. Eu acho que hoje, por exemplo, se alguém fosse querer fazer assim, se dedicar a uma pesquisa sobre Axion, eu diria para dar uma olhada
assim, as possibilidades. Axion na astrofísica está crescendo bastante, tem muita coisa aberta, tem muito espaço para trabalho. Axion, claro, na matéria condensada, sobretudo agora, não mais com os isolantes, mas com os supercondutores topológicos, que é uma coisa que está bastante aberta também. Quer dizer, Axion na matéria condensada, Axion na astrofísica. E, digamos, para quem for fazer uma fenomenologia, né, nessa linha um pouco do IE, que é o Hedwig-Wald, né, do Redondo, que é um grupo alemão que vem trabalhando sobre indícios, né, dessas chamadas partículas generalizadas, né, partículas tipo Axion, e essas partículas tipo esses WIMPs, né, que são possíveis partículas além do modelo padrão, neutras, partículas que podem estar ligadas à matéria escura, partículas neutras, massivas, mas que têm interação, inclusive interação eletromagnética. Então, acho que é um caminho interessante, né? Então, eu deixei essas referências com vocês, mas agora eu acho que a gente podia se concentrar um pouquinho mais. Quer dizer, a ideia do nosso curso aqui é trabalhar, né, a eletrodinâmica, quer dizer, os fótons em novos cenários. Então, vamos discutir alguma coisa do fóton, né, nessa eletrodinâmica axiônica. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa equação. Contar aqui, então a ideia, né, é introduzir esse termo teta, né, esse termo axiônico na eletrodinâmica de Maxwell. Então, por exemplo, vamos partir desse seguinte lagrangiano. Lagrangiano em Maxwell. Então, aqui está o setor maxwelliano. Aí agora vai estar aqui o setor de Maxwell. Tá aqui. Estou mantendo a notação θ, porque na literatura esse escalar é sempre identificado como a notação para ele. Aí agora vamos introduzir aqui aquele nosso termo, né, que é o termo axiônico, que é menos. Né? Vou botar aqui o nosso parâmetro psi sobre 4, θ, f no i, f de i. Desculpa, aqui tem um termo novo, vou botar aqui um termo, que é botar aqui menos um potencial axiônico. No princípio, esse áxion ele pode ter uma alta interação. Vamos introduzir esse potencial V de θ, né? Que o áxion pode ter uma massa. Esse potencial V de θ, por exemplo, pode ser, como no paper do original lá do Pechet e Quinn, esse áxion ele quebra espontaneamente a simetria. Então, ele tem um potencial tipo R. Vamos dizer, esse potencial que se vê aqui, ele pode ser desse tipo, no meio, por exemplo, né? Gênero 2, θ2 mais lambda sobre 4, θ4. Podemos pensar um potencial tipo Higgs para esse áxion. E aqui o termo, depois, que é o termo axiônico, parâmetro psi sobre 4, aí a interação áxion-fóton. Então, essa interação áxion-fóton sendo um vértice e envolve dois fótons, né? Quer dizer, um vértice do tipo fóton-fóton, áxion. Fóton, áxion, trivértice. Isso aí, esse vértice, dá origem a um efeito que é muito estudado na astrofísica, que é o chamado efeito Primakov. Esse vértice aqui, não vamos elaborar sobre isso, porque é interessante, mas não vou poder ter tempo de cobrir isso no curso. Mas esse vértice aqui, ele introduz, nós vamos falar sobre isso, né? Quando a gente tem um campo magnético externo forte. Por exemplo, esse vértice é um vértice cúbico. Né? Então, por exemplo, eu posso ter, são dois fótons e um áxion. A gente pode ter, por exemplo, um fóton, quer dizer, na verdade não é o mesmo fóton. Eu posso ter um áxion, posso ter um fóton. Esse fóton se transforma, né? Quer dizer, ele interage, aqui ele vira um áxion. Se eu tiver aqui, por exemplo, um campo magnético externo. Por exemplo, eu tenho um campo magnético externo. Se a gente fizer, depois a gente vai falar sobre essa linearização que o Léo até já mexeu lá nas aulas dele de eletrodinâmica não linear. Quer dizer, quando a gente faz uma linearização, eu posso, nesse vértice, nessa linha aqui, eu posso ter um campo magnético intenso, forte,
E aí o meu fóton, ele pode se transmutar, ele pode virar um áxion. Então, esse efeito, chamado efeito Primakov, é um efeito de transformação de fótons em áxions em presença de campos magnéticos externos. Ele é importante na astrofísica porque pressupõe-se que um campo magnético, que você tem um campo magnético externo muito intenso. Então, perto, por exemplo, de estrelas de nêutrons, né? Objetos astrofísicos com campo magnético externo muito intenso, como estrelas de nêutron, por exemplo, magnetares, né? Ou até mesmo supernovas, você pode ter campos magnéticos muito intensos. Nessa região, você pode ter uma produção de áxions a partir de fótons. Então, é como na astrofísica, uma tentativa de se buscar efeitos de áxions, né? Que aí os efeitos eles se fortalecem, né? Ao fortalecimento na produção de áxions a partir de fótons por causa desse campo magnético externo do fóton. Então, esse vértice aqui, que é o vértice que faz o acoplamento áxion-fóton, ele dá origem a esse efeito Primakov, que vocês podem encontrar na literatura. Eu acho que eu peguei uma referência aqui, que fala sobre o efeito Primakov, que é esse artigo aqui, Astrophysical Axion Balance. Desse artigo aqui, que é esse artigo aqui do Archive, Lecture Notes in Physics, é o mesmo que o EPHA publicou o artigo dele, aquele Lecture Note chamado Axions, né? Então aqui se fala sobre o efeito Primakov, e tem um outro artigo aqui também, que fala do efeito Primakov, que é esse artigo que eu dei para vocês aqui, da emissão de fótons e áxions relativísticos a partir de estrelas axiônicas, né? Que é esse archive aqui do 2016. Então, vocês vão encontrar alguma discussão sobre o efeito Primakov nesses artigos aqui, que é um efeito bastante discutido na astrofísica. Então, em conexão com aquilo que o Léo fez, só que o Léo fez a linearização em modelos puramente fotônicos, né? Você pega lagrangianos não lineares fotônicos. Aqui a gente pode pensar nisso, vamos falar sobre isso em conexão com a eletrodinâmica axiônica. Então, essas aqui são, né, são as equações aqui. Só para lembrar também a vocês, né, só para todo mundo aqui já está acostumado com essa notação covariante, mas para ter um grupo aí que está assistindo o curso fora, que ainda está assim, aprendendo melhor, se fortalecendo na notação covariante, só lembrar que esse termo aqui, o lagrangiano, ele pode ser escrito em função do campo elétrico e do campo magnético desse módulo que está aqui. Só para ficar mais claro. Todo mundo está lembrado lá dos nossos cursos de eletromagnetismo, que esse termo aqui nada mais é do que um meio de E2, né? Menos B2. Então, é o termo magnético, é o termo de Maxwell tradicional. Esse termo aqui, para não colocar θ ponto ao quadrado, menos gradiente de θ ao quadrado, mas esse termo aqui, estou lembrando, gente, abrindo os i's, aqui vai ficar 0i, 0i, 0 e 0, vai ficar duas vezes F0i, F til 0i, mais θ vezes Fij, F til Ij. Então, esse termo aqui, a gente pode agora, então, na notação de espaço limítrofe. Vamos fazer a conexão com o mundo euclidiano. Então, vai ficar F0i, vamos trazer esse til 0i para baixo. Vou dar um sinal menos aqui. E aqui a gente vai trazer os dois Fij's para baixo. Não tem nenhuma troca de sinal. Identificando as componentes, nós sabemos que o F0i é o campo elétrico, componente I. O F til 0i é a parte do A, o E vai em B. Então aqui é o campo magnético, componente I. Aqui o Fj é menos εIJK, campo magnético, componente K. E o Fij aqui, vou aqui o Fij, obrigado, vai para o dual. Dual, E vai em B, B vai em menos E. Então esse termo aqui seria menos εIJK dk. Mas quando eu vou para o dual, o B vai em menos E. Então vai ficar menos campo elétrico, esse menos aqui vai ficar mais, então aqui fica um campo elétrico, componente K. Então aquele primeiro termo ali dá menos 2θ é escalar B.
esse termo aqui, epsilon e jk, dá duas vezes, né, dá epsilon e jk, aqui vou botar epsilon jl, porque são índices repetidos, né? Então, epsilon e jk, epsilon e jl, dá duas vezes delta de kl. Então, vai aparecer um fator 2 por causa da contração dos épsilon. E o delta de croma, que vai dar o produto escalar. Então, aqui vai produzir de novo menos 2 teta é escalar teta. Então, esse termo axiônico, teta F repetiu, dá menos 4 teta escalar teta. Então, é claro, o nosso termo aqui, né, de menos psi sobre 4 teta F repetiu, vai produzir um fator menos 4, né? Menos 4 vai ficar psi, aí o campo axiônico, e aí escalar teta. Então isso aqui vai ter uma consequência também interessante do ponto de vista, né, da eletrodinâmica axiônica, do ponto de vista da física da matéria condensada. Muitos de vocês, a gente já ouviu falar desses efeitos chamados efeitos de magnetoresistência, que dá uma relação entre a magnetização e o campo elétrico, né? Então, aqui por quê? Porque justamente eu tenho uma mistura, que o Lagrangiano de Maxwell, ele não mistura ré com meio. O Lagrangiano de Maxwell, ele é diagonal. Campo elétrico separado do campo magnético. O Lagrangiano axiônico, ele já acopla com D. Então, isso vai ter uma consequência nas equações de campo de associar, isso eu chamo de magnetoresistência, né? A gente, no setor magnético, vai ter contribuição, no setor magnetostático, vai ter contribuição do campo elétrico. Vamos dar uma olhada nas equações de campo, que aí isso tudo vai ficar mais claro. Então, é só lembrar que esse termo aqui, o menos se cancela, né? Ele vai ficar assim, que é o parâmetro de acoplamento do áxio com o fóton. No tiro dos exemplos, você tem um E interno B, mas normal, máximo normal. Isso. Mas ao mesmo tempo você diz, bom, isso aí é uma derivada total, não vai embora. Isso. Aqui não vai embora porque teta é um campo.